De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mercúrio é uma das 10 substâncias tóxicas que impõem mais riscos para a saúde pública. Para enfrentar esse problema, a comunidade internacional adotou a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, criando as bases para erradicar o uso desse metal e, com isso, proteger a saúde humana e o meio ambiente. Os países signatários se comprometeram a proibir a exploração de novas minas para a produção de mercúrio e a eliminar o uso. Essa convenção, já confirmada pelo Brasil, entrou em vigor em 2017. Eu sou William França e é sobre um projeto de lei que pretende proibir o uso do mercúrio no aproveitamento de substâncias minerais no Brasil que eu converso agora com o seu autor, deputado Nilton Tato, que representa São Paulo pelo PT, que está em seu terceiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu queria entender, deputado, está proibido e um projeto para proibir a proibição? Me explica direito, por favor. Não, de fato, primeiro é um prazer estar aqui no Palavra Aberta e parabenizar o trabalho que vocês fazem da TV Câmara. De fato, o Brasil é signatário, né, desse acordo de Minamata e para eliminar o uso do mercúrio. Mas em muitas atividades econômicas ainda é possível. Há pouco tempo atrás, as pessoas lembram muito bem que os termômetros, né, para medir temperatura, se usava para fazer. Também na cadeia de produção farmacêutica também tinha vários usos. A gente ainda usa muito, por exemplo, no tratamento dentário, amálgama, que também é uma outra pauta que eu venho acompanhando aqui, para a gente acabar também para não ter mais o uso. E a importação do mercúrio para a extração mineral, eu falo assim que é muito utilizado na extração do ouro, para poder separar, né, com o mercúrio, ajuda a separar o ouro de outras substâncias. Na verdade, ele ajuda a aglutinar, entendeu, né, o metal. Ele tem um pouco esse papel. Então, ele não é totalmente proibido ainda, né, no Brasil, em alguns tipos de utilização. Então, por isso é necessário a gente avançar com um projeto de lei para proibir, aonde principalmente. Tá, então você já tem projetos aqui no tratamento dentário, tá, que precisa avançar e ter essa proibição. Tá? Em vários lugares já é proibido, aí com leis municipais, proibido, né, no atendimento público, né, no serviço público a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também já proibiu na indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica. Tá? Mas ainda na mineração nós precisamos ter onde é a maior escala de uso. Tá? E aí é importante depois a gente até conversar sobre as consequências, né, do porquê do acordo de Minamata e do porquê que precisa proibir. Já a gente fala, eu só queria aproveitar esse momento aqui. A gente ainda configura, apesar de todas essas regras e essas proibições que o senhor elencou, o Brasil ainda ocupa o 12º lugar em importação desse produto, que a gente não produz, né, importa, com quase 69 toneladas por ano. É muita coisa e isso acaba, sem contar os que entram ilegalmente, que vão parar no garimpo lá na Amazônia, não é isso? Isso. Se a gente for calcular, entendeu, a necessidade, aquilo que eu falei, para assim, separar o ouro, tá, de outra substância, a quantidade de mercúrio que se utiliza, tá, é 10 vezes mais, se calcula que no Brasil se consome na extração, no garimpo, né, de ouro, 10 vezes mais do que aquilo que se importa. Então, para ter uma ideia da quantidade de mercúrio que também entra de forma clandestina. Então, se a gente está falando em torno de 70 toneladas, você tem quase 1 milhão de toneladas circulando por aí. É coisa absurda a quantidade de mercúrio que entra, tá? E por isso dessas várias políticas públicas para poder controlar tanto a extração ilegal, né? Agora mesmo você teve uma decisão do STF de acabar com aquela declaração
de boa fé, Sim. porque a pessoa podia estar extraindo garimpo de uma terra indígena, por exemplo, de uma área que é ilegal, uma atividade ilegal, e depois fazer uma declaração que estava indo numa atividade legalizada. E aí, grande parte dessas atividades, né, de extração, então se utiliza. Então, para ver a quantidade que tem. E aí, por isso que precisa, então, além de proibir, né, a utilização, até porque você já tem outras técnicas, tá? Então, primeiro, tem uma coisa da atividade garimpeira que precisa banir a atividade ilegal. Mas naquilo que é legalizada, você tem outras técnicas de flutuação, que falam, né, que não precisa do mercúrio. Então, outras técnicas, as mineradoras legalizadas, porque o extrativismo do ouro é legal, dentro das regras, sim, né, e existem sim. licenças para isso. Então, aquelas empresas legalizadas podem usar de outros métodos que não necessariamente o mercúrio. Que já é utilizado, inclusive, em alguns casos no Brasil. E pegar um exemplo aqui da Colômbia, por exemplo, é proibida a utilização e o uso dessa outra técnica. Tá? Só usa a outra técnica. Isso. Então você tem alternativa, seja para separar o ouro, né, para extração mineral, né, que usa em grande escala o mercúrio, e você tem alternativa também, que já está até ultrapassado, o uso do mercúrio no tratamento dentário. Tá. Deputado, o senhor ia falar e eu lhe interrompi, mas agora eu acho que é o momento. Quais são os prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente desse uso indiscriminado do mercúrio? O impacto do mercúrio, primeiro, quer dizer, ele causa doenças cardiovasculares respiratórias, tá? Então isso já demonstrado, por isso do acordo lá atrás de Minamata. Se a gente for verificar, inclusive, o aumento da incidência de TEA, né? De transtorno do espectro autista, tá? Então, as pessoas, para poder entender um pouco, como consequência também do consumo do mercúrio. Aí as pessoas podem falar assim, mas eu não estou comendo mercúrio na alimentação. O mercúrio, quando é utilizado na extração de ouro no rio, que faz a lavagem, a separação e tal, toda aquela água com mercúrio junto vai para o rio, tá? E desce rio abaixo. Os peixes, principalmente os menores, vão lá e engolem aquelas bolinhas do mercúrio. Tá? Porque ele não se mistura à água, ele forma aquelas bolinhas. Né? Isso. Aquele mercúrio vai para o organismo. Do peixe. Do peixe. Inclusive para a carne, né, do peixe. Os peixes maiores comem os peixes menores. Assim, portanto, vai na cadeia alimentar do peixe. E nós vamos lá e pescamos os peixes. Então, em boa parte dos rios da Amazônia está contaminada. E os pescados. Aí as pessoas falam, mas eu moro em São Paulo, como eu. Então eu vou lá e pesco, gosto de comer um peixe de rio. E corro o risco de comer um peixe que está com mercúrio dentro. E esse mercúrio, quando vem também para o nosso organismo, tem essas consequências do ponto de vista da saúde, né? Tá? Então para as pessoas entenderem o que o significado, o risco que tem. Então a gente precisa eliminar lá na causa, que é proibir o uso, porque você tem outros mecanismos. Com essa proibição que o senhor está propondo, isso gera instrumentos, por exemplo, para as polícias de fronteira, a Polícia Federal e as Forças Armadas até que atuam nas fronteiras, inibirem, coibirem, isso estimularia também essa proibição? Daria instrumentos para isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Evidentemente que a área de fronteira do Brasil é bem imensidão, e quando se pensa na Amazônia, tá, de você imaginar, né, a própria capacidade do Estado de fazer fiscalização e tudo. Mas quando pega uma importação ilegal, um transporte ilegal de mercúrio, você não tem uma legislação que criminaliza pelo fato de estar fazendo, né? Então, a legislação é importante porque você, quando consegue pegar, e aí você pune, tá? E aí isso vai enfrentando, inibindo, né, a entrada, como também a própria importação para aquela atividade. Tá, então você fala assim, qual o sentido, por exemplo, de importar mercúrio ou mesmo, né, para uso na região da Amazônia? Tá? Evidentemente que é para garimpo. Para garimpo, né? Ilegal. Não é para alguma atividade industrial de alguma coisa que está fora. Se for, haverá uma licença para isso. Isso, é isso que eu estou falando. Então, a gente avançar com a aprovação do projeto de lei, ter um marco legal que proíbe, entendeu? Nesse caso específico,
para mineração, tá? Já é um grande instrumento para a atuação da polícia, atuação de fiscalização e inibir, né, a importação e ter um controle maior. Deputado, agradeço muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. O projeto está começando sua tramitação na casa. Eu desejo sucesso e ele avançando, por favor, retorne para nos contar as boas novas. Eu que agradeço, muito obrigado. Quem está acompanhando, é importante ir lá e pesquisar e dar sua opinião também lá no programa. Ajuda a gente fortalecer o processo de andamento e aprovação do projeto aqui dentro da casa. Obrigado. Eu conversei aqui com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sobre o projeto de lei 2417 de 2024, esse que ele acabou de citar aqui. Quer saber mais detalhes sobre esta proposta e todos os outros temas que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.